Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Esta é a 4ª temporada do podcast. Aqui, a gente traz convidados diferenciados para falar de melhores práticas, inovações, tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. Hoje, o nosso país é um país que envelhece rapidamente, muito rápido comparado a outros, e não está pronto para cuidar plenamente desta parte do idoso. Neste podcast, a Sobresp abre o microfone a um leque especial de convidados para embasar mais e mais o nosso objetivo, que é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais. A autonomia é você ter a capacidade de escolher o que você quer para si. É diferente de independência. Eu posso ter um idoso totalmente independente, que vai, sai, faz as coisas, não precisa de ajuda, mas que na hora de tomar decisões, ele não consegue tomar por si. E falando com todo esse time de convidados em prol de um ecossistema de saúde mais eficiente, centrado nas pessoas, estou eu, Túlio Fonseca, que tenho a missão de te convidar a juntar-se a nós e conectar-se a um futuro mais humano na saúde. E aí, vem com a gente? Comunicação muitas vezes não é falar, mas é dar voz. É dar voz, porque a grande maioria das pessoas não é escutada. No episódio de hoje, vamos ver que o envelhecimento no Brasil exige uma nova conversa sobre cuidado. Uma conversa que reconheça idosos mais informados, ativos e desejosos de uma participação, mas que também compreenda nossas formas culturais de decidir, proteger, cuidar e se vincular. Eu acho que no momento em que você escuta o teu paciente, eu posso te falar assim com segurança, que quando você escuta o teu paciente, 90% dos teus problemas acabam ali, de relacionamento com o teu paciente. Entre autonomia, família, equipe e instituição, o desafio não é importar modelos prontos, mas construir um cuidado centrado na pessoa idosa dentro da realidade brasileira. E aí? Como cuidar de uma população que envelhece buscando mais voz, autonomia e participação, sem desconsiderar o papel da família, dos vínculos, da cultura brasileira e das equipes que sustentam essa jornada? Bom, e quem é a nossa convidada de hoje? O que será que as pessoas falam da Isabela D'Amico quando ela sai da sala? Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que achei interessante essa pergunta para... Geralmente a gente se apresenta formalmente, fala formação e tudo mais, mas eu acho que a impressão que eu devo deixar quando as pessoas saem da sala é que, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu falo bastante e acho importante sempre ouvir a opinião dos outros, isso também é importante. E uma coisa que as pessoas devem sentir na hora que eu saio da sala e comentam é que eu tento sempre equalizar, então, balizar, né? Pensando, por exemplo, na minha prática clínica, no consultório, ou numa reunião onde a gente tem várias opiniões, acho importante a gente sempre ouvir as opiniões. E um bordão meu consultório, na vida, é que, assim, tem o ideal e tem o possível. Eu falo que dentro a gente faz o possível, né? Porque idealizar muito é muito difícil. Você nunca vai chegar lá, você vai se frustrar. Se você vai pensando em possibilidades que são plausíveis, você com certeza consegue atingi-las, né? Então, acho que eu deixaria esse bordão aí. Da minha formação, eu me formei médica em 2015. Depois eu fiz 2 anos de clínica médica pela Santa Casa, fiz mais 2 anos de geriatria na Santa Casa e depois eu fiz 2 anos de pós-graduação em cuidados paliativos em locais diferentes. Primeiro eu fiz
no Einstein e depois eu fiz no Sírio-Libanês. Hoje eu trabalho como geriatra no consultório, mas é um horário pequeno, e grande parte hoje da minha vida profissional, ela se resume, hoje eu sou gerente médica de um programa nacional, né, que é o CASE, que é um programa que cuida de pacientes crônicos complexos. De 0 a 100, eu brinco que é de 0 a 100 anos, mas assim, são todas as idades, pacientes que têm condições graves, enfim, uma série de particularidades que exigem aí uma equipe multidisciplinar para cuidar deles. E hoje eu sou a gerente médica desse programa. Isabela, seja bem-vinda ao podcast da Sobresp. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, esse episódio nasce de algumas conversas que a gente teve, inclusive com o Cadu João, para falar de um tema muito importante que é o envelhecimento. E aí, nas conversas que eu tive com ele, ele falou: olha, eu tenho uma convidada muito legal para te indicar, que eu acho que ela vai poder dar para a gente um cenário sobre o que está acontecendo. Essa convidada é a Isabela. Eu queria te dar as boas-vindas em nome da Sobresp. Esse podcast, a Sobresp, estão de portas abertas para você, para que a gente realize uma discussão que eu acho que vai ser muito importante para paciente, para familiar, para a equipe em geral e até para quem pensa a política pública, que eu acho que isso, nesse momento agora, vai ser muito importante para a gente. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. O Cadu é, além de um grande amigo, um profissional que eu admiro demais. E agradeço aí, eu achei super legal o convite, o tema, super relevante, então vamos aí discorrer sobre ele. É isso. Eu queria começar te perguntando o seguinte, quando você olha para a sua trajetória como geriatra, paliativista, líder de programa assistencial, o que as pessoas costumam não entender sobre envelhecer e sobre cuidar de quem envelhece, mas no contexto aqui, nosso, brasileiro? Primeiro que o brasileiro ele não pensa na velhice. Ao longo da vida dele, né, nós temos essa cultura do agora, né? Então é tudo muito para agora, sempre o hoje, e não pensa amanhã. E a velhice ela é uma construção, então tudo que você fizer, né, até quando criança, e principalmente na vida adulta, vai repercutir na velhice. Isso de todos os ponto de vista psicológico, social, tudo isso vai culminar em como que você vai envelhecer e como vai ser essa parte da trajetória da sua vida. Pensando nisso, as pessoas adultas, principalmente no Brasil, veem o idoso como uma pessoa que não é economicamente ativa, né? Muitas vezes é um fardo para a família ou acaba sendo um cuidador, principalmente aquela idosa feminina, né? Ela acaba sendo uma cuidadora da família, então ela acaba cuidando dos netos, dos bisnetos, para as pessoas irem trabalhar. E como este idoso, ele se torna aquela pessoa que é totalmente dependente, ela precisa de um terceiro, ele se torna muitas vezes um fardo para naquele âmbito familiar. Isso eu estou falando, né, do contexto geral, pensando no nosso país, pensando na população, né? Então, realmente, a gente vê essa evolução, né, esses cenários que são muito comuns, e os adultos, né, a população adulta, que é economicamente ativa, tentando aí se virar para ou cuidar de um idoso que é totalmente dependente, ou muitas vezes usando o idoso, não usando no sentido ruim, né, mas incluindo o idoso neste contexto social para ajudar a cuidar de outras crianças, né. E muitas vezes a gente já vê isso que acontece mais nos países de primeiro mundo, mas a gente vê idosos que acabam ficando muito sozinhos, ou porque não tiveram filhos, ou não necessariamente você vai estar sozinho por ter filhos ou não ter filhos, mas porque não tem uma rede de apoio em volta, que foi aquilo que eu falei, como você vive a sua vida quando criança, quando adulto, vai ser muito provavelmente como você vai colher a sua velhice. Então, hoje, o nosso país é um país que envelhece rapidamente, muito rápido comparado a outros. Sim. E não está pronto para cuidar plenamente desta parte do idoso, né? Ele não é visto
como ele deveria, com respeito e com os direitos que ele deveria ter. Bom, a gente falou agora sobre a questão do envelhecimento no Brasil, mas talvez a maior mudança ela não vai ser apenas demográfica. O idoso de hoje, ele parece chegar à velhice mais informado, mais ativo, mais conectado, mais disposto a participar das decisões. Na prática, que novo perfil de pessoa idosa está chegando aos serviços de saúde no Brasil hoje? É o que você disse, são os idosos mais antenados, né? Então eles são mais independentes, muitas vezes eles vêm sozinhos, ainda dirigem ou pegam um transporte público, que seja, ou um carro de aplicativo, sozinhos, e realmente estão mais antenados. Eles ainda têm um pouco de dificuldade, a grande maioria deles ainda tem um pouco de dificuldade de mexer nos eletrônicos, né? Nos digitais, mas eles acabam aprendendo, né? E eles estão realmente, eu digo que equalizando com a população adulta, né? Eles sabem dos direitos deles, eles estão mais cientes sobre isso, né? Eles sabem também cobrar da forma correta. Então, hoje, por exemplo, no serviço de saúde que eu atuo como gerente, muitas vezes eles abrem reclamações, abrem queixas, porque não se sentiram bem acolhidos, não sentiram que foram prioridade. Então, eles estão mais cientes dos seus direitos como pessoa idosa. Porque se a gente for pensar, o Estatuto do Idoso ele é novo para nós. Salvo engano, ele nasceu em 2002, né? O Estatuto da Pessoa Idosa. E aí, até eles, né, o idoso de hoje, ter noção sobre isso, muitos não tinham antes e agora têm. Eles sabem que eles têm direitos diferentes dos demais. E eles cobram por isso. Eles estão mais cientes, por exemplo, quando você fala um diagnóstico para ele, ele vai procurar na internet sobre o que é. Quando ele precisa comprar um remédio, muitas vezes ele não precisa ir mais na farmácia, ele consegue acessar um aplicativo, ir lá e comprar pelo aplicativo, fazer compra de supermercado, né, pela internet, por aplicativo. Então, hoje a gente tem este novo perfil, isso é ótimo, isso é muito bom, isso é bom tanto para ele, cognitivamente falando, quanto para nós, serviço de saúde, porque a gente está lidando com uma pessoa mais bem informada. Eu entendo que quando você lida com uma pessoa que sabe sobre seus direitos e deveres e que tem fácil acesso à informação, você está lidando com uma população muito boa de se trabalhar. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele é a Lei 10.741 de 2003. Ele foi atualizado 2003. Agora, isso. E ele foi atualizado agora em 2022. E a gente vai deixar, inclusive, o link para as pessoas aqui na descrição do episódio, que eu acho que pode ser importante para a gente poder consultar. A legislação é importante a gente saber, né? Tem várias coisas interessantes, né? Deixo como dica. Por exemplo, se você é idoso, em algumas regras municipais e estaduais, você tem direito a uma passagem de graça ou um desconto, você entendeu? Então, existem várias coisas importantes do idoso ter ciência dos seus direitos e também do dever de quem está mais próximo, então, geralmente são os parentes de primeiro grau, e se isso não existe, né, do Estado, de cuidar de zelar por aquela pessoa idosa, né? Então, é muito importante, é uma lei que protege essa população e ela deve ser cumprida, e todos nós devemos saber. Agora, quando a gente fala de autonomia da pessoa idosa, a gente corre o risco de importar uma visão muito individualista, né, mais comum até em culturas anglo-saxãs. No Brasil, a família, os vínculos e a confiança no profissional têm um peso enorme, né? Como é que a gente pensa uma autonomia que respeite a pessoa idosa, mas também que reconheça a nossa cultura relacional, familiar e tudo mais? Quando você fala de autonomia, eu acho importante a gente explicar o que é autonomia, né? Porque a autonomia é você ter a capacidade de escolher o que você quer para si. É diferente de independência. Eu posso ter um idoso totalmente independente, que vai, sai, faz as coisas, não precisa de ajuda, mas que na hora de
tomar decisões, ele não consegue tomar por si. Muitas vezes por uma alteração cognitiva, ou muitas vezes porque ele é colocado como uma pessoa que não tem mais condição de tomar decisões pela família, porque ele é idoso. Então, você ainda tem isso, né, no senso comum, de que aquela pessoa é idosa, por isso ela é fragilizada. Muitas vezes, até os profissionais de saúde falam com ela de uma maneira infantilizada, e isso é muito ruim, porque o idoso, ele é uma pessoa comum, né, ele é um ser que tem plenas, lógico, tirando os idosos que têm alterações cognitivas, né? Como todas as pessoas que têm algum tipo de alteração, ele tem plena capacidade de continuar tomando suas próprias decisões. E deve sim fazer isso. A gente sempre estimula para que sim. Então, quando a gente fala de autonomia do idoso, né? Isso é uma construção. Eu vou dar um exemplo prático. Quando o idoso chega no meu consultório, muitas vezes ele vem, ele senta na cadeira, ele fica em silêncio. E quem fala é quem trouxe, ou o cônjuge, ou o filho, ou o sobrinho, que vai falando, eu trouxe, porque ele tá assim, porque ele tá assado, porque ele tá aquele outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu deixo a pessoa falar, porque eu entendo que existe uma demanda, e é super importante eu ouvir a pessoa que trouxe o porquê, mas eu sempre abro um espaço e faço questão de dizer, e você? Vem o porquê, o que você está sentindo. Mas eu quero ouvir qualquer coisa, não precisa ser só médica. O que te trouxe aqui? Eu vim aqui obrigado. Por quê? Né? Por que você veio aqui obrigado? O que está acontecendo? O que está te incomodando? Né? Eu acho que é assim que você trabalha a autonomia do idoso, ainda assim valorizando o cuidado que esta família, né, muitas vezes culturalmente quer ter. Essa infantilização do idoso, né, de você colocá-lo de lado e não deixar ele tomar as decisões, muitas vezes é um excesso de zelo, de cuidado. Meu pai e minha mãe fez tanto por mim, agora eu vou cuidar dele, é minha obrigação. E não, eu acho ótimo quando a gente junta o melhor das duas coisas. Então, quando a gente abre esse espaço, essa voz para o idoso, mas, atrelado a isso, você tem um apoio de alguém. Isso para qualquer tratamento de saúde na vida, é muito importante a gente ter o apoio de outras pessoas à nossa volta, por mais independentes e autônomos que sejam, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer esse equilíbrio e sempre entender o porquê aquela pessoa está se colocando como principal no cuidado daquele idoso e dar voz a ele, porque muitas vezes ele tem opinião e não é ouvido. E quando você faz esse trabalho, a própria família começa a também ouvi-lo. Nossa, mas ele falou, deixa eu ouvir, deixa eu perguntar para ele novamente. Então, isso é um trabalho que a gente vai fazendo e que a grande maioria das vezes dá certo. Acredito que muitas famílias, muitos membros de família que possam estar ouvindo a gente agora, possam ficar numa dúvida, e eu queria que você me ajudasse a tentar clarear isso para eles. Em que momento a família protege, apoia e consegue traduzir as necessidades? E, por outro lado, em que momento, mesmo que eles não percebam, tá? A família pode silenciar o paciente. Apoiar, proteger e cuidar é estar ao lado, né? Então, se a família está ao lado apoiando, isso já é um ganho muito grande, porque a família mesmo, quando acompanha e está ao lado, ela vai perceber os momentos em que a pessoa precisa realmente que você tome rédeas da situação. Vou dar um exemplo, olha, está com uma infecção de urina, começou a ficar confuso. Ele não tem mais como você escutar o que ele vai dizer, porque ele não tem condições naquele momento de discernimento, né? Então é a hora de eu tomar as rédeas, falar, não, vai para o hospital, estou dando um exemplo, vai sim, vai tomar um antibiótico, vai para o hospital, eu vou ligar para a sua médica, você vai, ponto. Aí realmente precisa. Agora, silenciar é justamente neste momento de não dar voz. Então é importante a gente sempre colocar o idoso no seu direito de falar, no seu direito de dar a sua opinião.
muitas vezes, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas é verdade. O Brasil tem muitos imigrantes. Imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, gostam de tomar vinho. Okay. É cultural. A vida inteira eles tomaram uma taça de vinho na hora da refeição, né? Desde muito jovens. E aí, chega no meu consultório assim, doutor, você tem que falar para ele que ele tem que parar de beber. Aí eu falo, mas calma, como assim? Né? Deixa eu entender. O quanto é que bebe, como que bebe, o que está acontecendo? E aí você vai ver que não, é uma taça, não bebe exageradamente, é uma taça, e é cultural, a vida inteira ele viu o pai, a mãe dele fazer, e ele vai fazer. Eu vou chegar e falar não? Eu falo assim para os filhos, enfim, que me fazem esse pedido, eu falo, eu não posso fazer isso. Não tem como fazer eu estou tirando algo que é cultural dele, que ele trouxe dos pais. Eu não posso fazer isso. Sim. É a mesma coisa de fumar. Doutora, a senhora tem que falar para ele parar de fumar. Eu posso orientar. Eu oriento. E da bebida também. Eu falo, olha, o senhor não pode beber em excesso. Se ele está tomando algum tipo de remédio que não pode tomar com a bebida, eu também oriento agora. Eu não posso chegar para o paciente e falar, o senhor vai parar, não pode mais, acabou. Posso fazer isso. Porque eu estou tirando o poder de decisão de uma pessoa que ela só é idosa, mas ela pode continuar decidindo pela vida dela. Ela fumou a vida inteira. E ela quer continuar fumando? Quem sou eu para falar para ele? Não pode. Acabou. Tirar o cigarro dele. Não pode. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa recebe uma aposentadoria. E aí, ela, por algum problema de locomoção, estou dando um exemplo, ela não consegue mais ir lá retirar a aposentadoria. E aí o filho vai e começa a controlar esse dinheiro. Será que isso está certo? Por que ele está fazendo isso? Porque a pessoa não sabe mais fazer cuidado das suas próprias finanças? Ou porque é mais fácil para você controlar? Entendeu? Dá menos trabalho. Então, a gente sempre tem que se questionar como família até que ponto eu preciso pegar aquela decisão para mim e não incluir o idoso, e até que ponto eu não posso fazer isso e eu tenho que respeitar a vontade dele, porque ele ainda tem condições de escolha, entendeu? Estou aqui pensando numa questão que é o seguinte, a gente tem todas essas questões de decisão, né, tudo isso que a gente começou agora, falando um pouco nisso, a gente fala então do vinho, a gente fala do cigarro, que são questões que estão, uma é cultural quase, a outra é uma questão que é um hábito e tal. Quando a pessoa está internada em hospital, quando a pessoa está internada em... Quando ela está institucionalizada por uma casa de repouso. Isso. E aí entra também uma questão do papel dessas casas de repouso, que a gente tem os limites dela, tem uma série de problemas que a gente precisa discutir a respeito disso, mas são condomínios para pessoas de mais de 60 anos. Isso, era isso que eu ia falar para você, porque elas não querem mais ficar sozinhas, esses condomínios, e aí elas acabam se unindo para estarem no condomínio onde elas se socializam muito mais. Existe toda uma adaptação arquitetônica para evitar quedas e do próprio prédio, né? Do próprio apartamento. Isso. Então, assim, é um ganha-ganha muito grande, assim. E acho que tem, inclusive, profissionais de saúde que estão, assistente social, psicólogo, alguma coisa nesse sentido, que possam estar ali ajudando todo mundo. Exato, e também propõe atividades em grupo, que isso é super importante, né? Então, assim, é algo que é o futuro. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter esses tipos de condomínio para idosos, né? Já nos países de primeiro mundo, principalmente no norte da Europa, você tem muitos desses condomínios, onde as pessoas se unem acima dos 60 anos, mas lá é muito mais acima dos 80. Elas não querem ser um fardo para os filhos que estão em idade economicamente ativa, trabalhando e não tem tempo.
e elas, ao mesmo tempo, não se sentem mais seguras para estarem numa casa sozinhos. Então, eles vão para esses condomínios onde eles têm uma rede de apoio muito grande. Se acontece alguma coisa, algum tipo de queda em casa, eles têm, muitas vezes, um botão para acionar. Isso. Né? Isso também é possível fazer, não necessariamente dentro de um condomínio, mas existe isso. Né? E aí aciona a equipe local, pode ir lá para ver o que está acontecendo. Legal. E eu acho que o mais legal é a adaptação. Então, você tem barra no banheiro, anti-queda, você não tem tapete, você não tem degrau, e isso é super importante para prevenir acidentes domiciliares. Você tem aquelas luzes de apoio, quando o idoso, às vezes, acorda à noite para ir ao banheiro, então você tem aquelas luzes de apoio, isso evita a queda também. Você tem aquele vaso sanitário mais alto, para que ele sente e levante com mais facilidade. Sim. E o que eu acho mais legal é a convivência. É a convivência em grupo, porque isso é algo que é o melhor remédio, é a melhor prevenção, uma das melhores prevenções que a gente pode ter para a demência é essa socialização. Tanto que a gente teve um aumento das síndromes demenciais depois da pandemia, né, no período da pandemia, e o diagnóstico principalmente veio depois, porque os idosos ficaram dentro de casa isolados. Então, quando você faz atividades em grupo, e essas atividades, muitas vezes, elas estimulam a cognição, elas já são voltadas para isso, você está unindo o útil ao agradável. É por isso que eu falo que é um ganha-ganha. Bom, a gente falou, então, de cuidado, a gente falou de segurança, a gente falou, inclusive, de uma questão que é do tipo, a pessoa sabe que ela precisa, né, de cuidado, ela precisa de uma atenção, mas que ela ainda não está num ponto de não ter tanto a independência quanto a autonomia. Autonomia, exatamente. Tá, e eu queria passar para frente num outro ponto, tá? No Brasil, muitas vezes, o paternalismo aparece misturado com afeto, proteção, confiança no médico e tudo mais. Para o familiar que está ouvindo a gente, para o próprio paciente que está ouvindo a gente, como é que a gente pode diferenciar uma relação de cuidado genuinamente protetora de uma relação que limita a autonomia e a escuta da pessoa idosa? O paternalismo, ele sempre foi algo que guiou o médico do século passado, dos séculos passados, né? O médico chegava, ele dava ordem e acabou. Ela tinha que ser cumprida. Existem médicos que têm um jeito de dar ordens, que ele sabe que o seu paciente não vai cumprir se ele não der a ordem, você entendeu? Depende do perfil do seu paciente. Tem pacientes que, se você falar assim, seria importante se você tomasse esse remédio, ele não vai fazer. Não vai tomar. E aí isso vem muito disso, de você conhecer a pessoa a qual você está cuidando, e não só médico, tá? A própria família, conhecer com quem você está lidando e como você tem que falar. Porque realmente, às vezes, pode ser genuíno e é a única maneira que aquela pessoa escuta e vai fazer o que ela precisa fazer. E existe aquela coisa da imposição, na qual o paciente não tem voz nenhuma, você vai lá, você impõe e acabou. Muitas vezes você nem deu a chance do paciente expressar quem ele é. Isso eu abomino. Eu acho que já passou, isso é totalmente ultrapassado. Hoje em dia, até puxando, acho que para uma das perguntas que você tinha me feito, tinha mandado, hoje em dia, é super importante que o paciente esteja no centro do cuidado. O que isso quer dizer? Porque o paciente no centro do cuidado. O que isso quer dizer? O paciente ele é protagonista. Ele não está lá para receber uma ordem, ele está lá para escutar o que está acontecendo, entender quais são as opções terapêuticas e o que é melhor para ele. Quem sabe o que é melhor para ele? É ele. Talvez ele e a família dele juntos. É aquela coisa que eu falei no começo. Existe o ideal e existe o possível. Então, eu posso passar, por exemplo, um tratamento ideal? Posso. Mas vou dar um exemplo muito prático da minha clínica. Existe um paciente que o filho sai para trabalhar de manhã e só volta à noite. Digamos que ele tem uma síndrome demencial no início.
O ideal seria tomar o remédio de manhã na hora do almoço e à noite. Porém, o filho não está lá para administrar o remédio na hora do almoço e eu não tenho certeza que ele vai tomar o remédio sozinho. Naquele contexto, para aquele paciente, o que é melhor? Cabe a mim, junto com o filho e o paciente, a gente vê o que é melhor para aquele contexto. E assim por diante. Então, é muito importante a gente entender que existe esse paternalismo genuíno, dependendo do tipo de paciente. Muitas vezes eu viro e falo, tem que fazer, não tem opção. A senhora realmente tem que fazer. Eu já falei para muitos pacientes isso. E existe o que eu acho mais importante, é o que eu tento fazer todos os dias, que é botar a pessoa no centro do cuidado, principalmente o idoso. O que o senhor acha? Vou dar também um exemplo prático. Eu acho importante exemplos práticos, porque aí fica mais palpável. Semana passada, eu atendi uma senhora de 92 anos no meu consultório, super bem. A gente não pede colonoscopia. Na verdade, a gente não é obrigada a fazer exame de rastreio para câncer de colo, que é a colonoscopia, acima dos 80 anos. Depende muito do status de cada paciente. Essa é uma paciente que ela tá ótima, excelente, ela tem uma saúde muito boa, ela é independente, autônoma. E aí, eu sentei com ela e falei, a gente precisa, né? A gente precisa não, seria importante a gente fazer a colonoscopia. Ela tem um histórico familiar de câncer de colo, né? E aí, eu falei que seria importante a gente fazer. Já faz mais de 10 anos que a senhora não faz, assim, assim, assim. Não, eu não quero fazer, doutora. Aí eu falei assim, então, o que a gente pode fazer? A gente pode também pedir um exame que chama sangue oculto nas fezes, não é o melhor exame, expliquei tudo. Tá bom, vamos fazer esse. Ela fez e veio o sangue oculto positivo, ou seja, provavelmente ela tinha algum foco de sangramento no intestino, não necessariamente precisaria ser um câncer, né? Seria um câncer, mas existia algo lá. Okay. E não é um exame tão bom, mas quando ele vem positivo, nos dá um alerta. Eu sentei novamente com ela e a filha, conversei com as duas. E a filha falou, faz. Ela falou, eu não quero fazer, o preparo é muito ruim, eu não quero. Eu falei, não, a senhora tá certa, então vamos fazer o seguinte. Ela perguntou para mim, doutora, o que eu posso fazer que substituiria esse exame? Aí eu expliquei para ela, substituir, não existe. Mas a gente pode fazer uma tomografia de abdômen, assim, 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 ver se tem alguma coisa lá que nos chama atenção, tal. E foi isso que a gente fez. Então, a paciente foi ouvida, a sua familiar também foi, mas ela foi ouvida, e a gente ouviu e respeitou a decisão dele. Então, tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que é isso que é importante, a gente saber ouvir o idoso e colocar ele no centro do cuidado. Mas existe esse paternalismo carinhoso, vamos colocar dessa forma, que às vezes a gente tem que lançar mão. Tá, e daí a gente tem agora uma legislação nova, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente, né? Com essa legislação, temas como informação clara, consentimento, participação nas decisões e respeito à vontade do paciente ganham ainda mais força. Então, talvez esse paternalismo mais carinhoso, digamos assim, ele agora está em problemas. Exatamente. Ele agora está com problemas, né? Como levar isso para a prática sem criar uma relação fria, burocrática ou defensiva entre o paciente, família e a equipe? Como é que a gente faz isso? Eu acho que no momento em que você escuta o teu paciente, eu posso te falar assim com segurança, que quando você escuta o teu paciente, 90% dos teus problemas acabam ali, de relacionamento com o teu paciente. Boa! Então, quando você escuta o teu paciente, quando você escuta a família, teus problemas acabaram, o estatuto vai ser respeitado, você entendeu? Uhum. Quando você explica para o paciente, explica para a família por que você está propondo um tratamento, por que ele vai, vamos colocar no âmbito hospitalar, por que ele precisa ir para a UTI, ele precisa ser internado na UTI. Enfim, quando você explica, quando você sente e você se comunica,
acabam os problemas. Então, para mim, a base de se respeitar isso e não se tornar algo frio é realmente este contato e esta comunicação. A base de qualquer tratamento que você for fazer é a comunicação, porque a comunicação vai criar o quê? Um elo, um vínculo entre você e a família e vai trazer uma coisa que é estritamente necessária, que é a confiança. Você confia naquela pessoa, que você sabe que ela vai se comunicar com você. Quando ela for tomar uma decisão, ela não vai tomar uma decisão sem te ouvir. Ela vai lá, ela vai sentar e ela vai explicar. Óbvio, salvo exceções. Isso é importante também dizer. Emergências. O paciente está parado na minha frente. Eu não vou chegar para a família e falar, olha, agora eu vou ter que performar uma NCP. Não, o paciente está parado, eu vou atender a emergência, mas logo após a gente sai, senta, conversa, explica o que aconteceu. Isso é extremamente importante para todo o processo, né? Para a experiência do paciente, da família, isso é crucial. Então, a comunicação é a chave aí para a gente conseguir respeitar ambos os lados e o estatuto ser cumprido. E aí, é muito importante isso que você está falando, e eu queria trazer um recorte agora do lado dos profissionais. Minha pergunta é, o que muda quando os pacientes idosos, os familiares, passam a perguntar mais, passam a pesquisar mais, comparar condutas e querer participar um pouco mais desse processo? Como que a gente pode preparar as equipes para lidar com isso sem interpretar a participação como desconfiança ou ameaça ou aquela básica... lá vem a família chata. Eu vou falar a mesma coisa, mas é verdade. É a base da comunicação. Então, assim, explicar para a equipe, né, treinar a equipe para não se colocar numa posição de, está desconfiando de mim, colocar também numa posição de, tá bom, o que você pesquisou? Você pesquisou isso? Que legal! Nossa, realmente, tal. Muitas vezes, né, eu escuto, eu explico muitas vezes que o pessoal usa muito inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é ótima para algumas coisas, e eu acho muito importante, por exemplo, quando eu dou um diagnóstico, você ir pesquisar mesmo na inteligência artificial o que é, como é, porque isso é inevitável, né? Então, você treinar as equipes para, gente, é inevitável que no momento em que você falar uma palavra, que é o nome do diagnóstico, ele vai colocar lá no Google. Acabou, não tem mais essa. Não abra o exame sem mim. Não tem mais isso. Isso é do século passado. Agora, o paciente, ele é dono daquele exame, ele é dono aquilo é dele, aquele diagnóstico é dele, e ele quer saber tudo e mais um pouco. Então, é se colocar nessa posição de estar ao lado. O que você pesquisou? Deixa eu ver, vamos ver junto? Olha, isso eu não conhecia, mas eu vou me informar e a gente pode conversar na próxima vez. Então, se você tem esta atitude de não se colocar contra, nem achar que o seu tratamento está sendo colocado em prova, e sim, se colocar ao lado do paciente, com certeza vai dar certo. E muitas vezes eles podem trazer coisas que somam para nós, ou que somam na prática deles. Eu lido muito com pacientes com demência. Então, no consultório, muitas vezes eu falo, olha, tem um Instagram muito bom, que é assim, 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 que é o Bom do Alzheimer. Quem tiver pessoa com demência, pode entrar, chama o Bom do Alzheimer. Ela é uma gerontóloga que tem uma mãe com demência e ela dá muitas dicas legais, que muitas vezes eu não tenho tempo de dar no meu consultório. Mas eu falo, olha, entra lá e vê. Por quê? Porque isso vai somar no cuidado daquela pessoa. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso como aliado e não como um problema. E treinar as nossas equipes, aqui a gente treina bastante isso, de ouvir, entender e tentar integrar no cuidado, trazer junto. E não se colocar contra, porque aí você coloca uma barreira entre você e a pessoa que você está cuidando, entendeu? Ainda seguindo na questão de comunicação, porque eu acho que isso é importante, não só porque é a minha área, mas eu acho que é importante, a gente já viu a quantidade de pontos, né, que a comunicação intercepta ou
junta nesse processo. Eu queria saber de você o seguinte: na geriatria e também nos cuidados paliativos, a comunicação não é apenas transmitir informação. Aliás, essa é uma das lutas que a gente tem enquanto profissional de comunicação. Uma coisa é você transmitir, a outra coisa é você garantir as outras etapas do processo que precisam acontecer. Aí, muitas vezes, a comunicação ela vai fazer a mediação das expectativas, dos medos, das crenças, dos vínculos familiares e dos limites clínicos. Aí, como é que ficam os profissionais disso? É possível que as instituições, né, formem profissionais para essa comunicação mais sensível? E aí, né, em tempos de inteligência artificial, de uma exigência de humanização, que ela seja menos protocolar? Sim. A comunicação para o paliativista, ela é assim uma das principais, como posso dizer, um dos principais mecanismos de trabalho do paliativista e de um geriatra também. Então, né? Quando você vai dar um diagnóstico ou numa consulta, tem que haver o momento em que você fala, mas o momento em que você escuta também. Então, e não existe algo protocolar para isso, mas tem que existir técnica. Então, essa pessoa que vai conversar, ela tem que ser capacitada, porque a comunicação, você tem a comunicação verbal, você tem a comunicação não verbal. Então, você imagina se eu entro para conversar com alguém, já com uma cara fechada, eu cruzo os meus braços, eu mexo no celular enquanto a pessoa está falando, eu estou me comunicando com ela. Neste momento, eu também estou me comunicando com ela. E na graduação como um todo, na medicina e na área da saúde, você não tem esta aula de comunicação, esta matéria, comunicação, mas eu entendo que todos deveriam ter, porque é muito importante aprender a se comunicar, aprender a escutar. Comunicação é muito mais você escutar o outro do que você falar. Ainda mais quando eu vou falar sobre o outro, eu preciso escutá-lo antes de falar. Isso é extremamente importante. Então, no momento em que a gente treina a equipe, eu vou dar o exemplo daqui, quem treina a nossa equipe é o Cadu, que é mestre em comunicação. Então, muitas vezes ele treina a equipe e vira e mexe. A gente pega uma queixa, alguma coisa, outra, vamos então, ou entrou muita gente nova, vamos treinar de novo, vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre empatia. Fica meio batido, mas isso é extremamente importante, porque é o que você disse, em tempos em que você tem inteligência artificial, muitas vezes você usa só o celular para agendar consulta, para vir, para acontecer, e na hora do contato humano, é extremamente importante eu saber me comunicar e, principalmente, escutar o próximo, quando eu estou no momento de servir, de atender, né? De atender o paciente, de ouvir o paciente. Super importante escutar ele, escutar a família, entender qual é o contexto social daquela pessoa, porque não é só a doença, mas é todo o contexto que envolve ela. Então, é onde ela mora, quem é a família dela, se ela tem algum problema de saúde, além daquele que eu estou tratando, se ela tem fé, se ela tem religião. Por que isso é importante? Porque tudo isso vai influenciar naquele ser. Então, quando a gente aprende a escutar e quando a gente aprende a se comunicar de uma forma que não seja agressiva ou que não machuque o próximo, tudo isso que você me perguntou, resumindo, tudo, a chave é a comunicação. Como respeitar o idoso é na comunicação. Como trazer o familiar também para respeitar o idoso é comunicação, é mostrar um para o outro. E é o que eu te disse, comunicação muitas vezes não é falar, mas é dar voz. É dar voz, porque a grande maioria das pessoas não é escutada. Hoje, no serviço onde eu estou, a gente tem um tempo diferenciado de consulta. Por quê? Porque eu preciso dar voz ao meu paciente. Eu preciso escutar ele, eu preciso entender o que ele tem. Um paciente complexo, com múltiplas doenças, muitas vezes que faz uso de dispositivo. Se eu não tenho um tempo mínimo para escutar aquela pessoa, entender o que ela tem e poder tratá-la, eu não estou fazendo um bom trabalho.
E hoje o que a gente vê é que muitos profissionais, saindo da faculdade, não sabem escutar. E muitas vezes se colocam na defensiva quando o paciente fala, mas eu pesquisei a minha doença e é isso, isso e isso. Ah, nossa, mas por que ele foi pesquisar? Quem é ele? Ele é médico? Ele é isso, ele é aquilo? Não. Ele é o cara que você está falando. Ele simplesmente é o objeto principal. Sem ele, você não estava aqui. Então, assim, vamos nos colocar como iguais? Eu acho que é o que falta. Todo mundo se colocar como igual, né? A interdisciplinaridade. Eu sou médica, fisioterapeuta é importante, o psicólogo é importante, o enfermeiro é importante, todo mundo aqui é importante. Cada um tem o seu papel e a gente pode se ajudar nos nossos papéis para fazer o melhor pelo paciente. Acho que isso é o que eu desejo e espero que a saúde atinja para os idosos, os não idosos, para os cuidados paliativos, realmente é isso. Bom, aproveitando que a gente está falando de cuidados paliativos, eu queria seguir nele para a gente seguir falando um pouco de finitude, tá? Em cuidados paliativos, a gente fala sobre limites terapêuticos, diretivas antecipadas de vontade, fim de vida, e isso pode ser ainda mais delicado em uma cultura que muitas vezes evita conversar sobre a morte. Eu tive uma conversa há um tempo atrás, talvez uns 4 anos atrás, com o guitarrista do Sepultura, que é o Andreas Kisser, que perdeu a esposa, uma esposa que, 30 e tantos anos de convivência e de construção familiar, e foi um pouco nesse sentido essa conversa, e ele falava muito isso, falou assim, olha, não se conversa sobre morte. E ele fala isso muito forte, eu achei isso muito importante e eu queria trazer uma pergunta sobre isso. Né? As pessoas não conversam sobre morte na mesa, no café da manhã, ao sair para dar uma volta em volta do parque. Não tem isso no Brasil. E como é que a gente abre essas conversas respeitando o tempo, afeto, religião, família, vontade do paciente, uma vez que a gente não tem esse histórico na família, a gente não tem esse costume. Achei importante, a gente precisa falar de morte, é extremamente importante, mas a gente não precisa falar de morte para falar de morte. Por quê? Porque quando você conhece um paciente, primeira coisa, assim, pensando numa diretiva antecipada de vontade, por exemplo, porque a diretiva antecipada de vontade é o próprio paciente que fala o que ele quer ou não quer para a vida dele. Ele não precisa dizer que ele quer ser entubado, que não quer ser entubado. Muito pelo contrário, ele não tem conhecimento. Aí eu entro no paternalismo no seguinte sentido: ele não tem conhecimento técnico para dizer se ele vai ser entubado, se ele não vai ser entubado, se ele vai fazer uma hemodiálise ou ele não vai fazer. Não. E a diretiva a gente faz num momento, eu posso fazer agora, você pode fazer agora, de como eu quero ser cuidado. Quem eu quero que decida por mim, caso eu não possa. E uma coisa que é importante, para você fazer uma diretiva antecipada de vontade, né, você precisa entender qual é o valor daquele paciente. Então, por exemplo, o que é importante para você, o que é importante para mim, o que é vital, o que é sagrado. Então, para mim, hoje eu sou mãe, então para mim é extremamente importante meu filho. Eu falo o seguinte: enquanto eu tiver cognição para poder me comunicar com a minha família, com meu filho, para mim a vida é muito importante. Pronto, tá aí, a minha diretiva tá aí. Pautado nisso, o médico, no momento em que estiver me atendendo num momento ruim, ele vai saber que decisão tomar. A Isabela, enquanto ela tiver cognição, enquanto ela tiver cérebro, ela quer continuar aqui com a gente. No momento em que isso não for mais importante para ela, dependendo da condição clínica que ela tenha, aí a gente pode pensar num outro desfecho, né? Então, o que é importante a gente conversar em família? É isso, são os valores das pessoas. E, óbvio, é importante a gente falar, olha, se um dia eu não estiver bem, se eu não estiver respondendo por mim, eu quero que você responda por mim, que eu sei que você é mais calmo, mais tranquilo, você pode tomar as decisões por mim. O Brasil, ele está engatinhando ainda nisso, então é muito mais difícil do que fazer um testamento vital, dizendo que eu quero ou não quero, até porque os hospitais hoje em dia muitas vezes não aceitam esses documentos, é uma burocracia, vai para a comissão de bioética, é um caos.
Então, acho que antes de tudo isso, é conversar com a sua família do que é importante e vital para mim, né? Depois que eu tive filho, meu pai falou, nossa, eu quero ver meu neto crescer. Importante para ele é ver o neto crescer. Mas ele tem que estar bem para poder ver o neto crescer. Claro. Então, isso já nos dá uma noção do que é valor e importante para aquele paciente. Antes da gente falar de morte, que é algo que é muito difícil para o brasileiro, para o latino, porque quando você fala de morte, você fala, mas por quê? Está pensando em morrer? Está deprimido? Isso, aquilo, né? Existe todo esse preconceito. Então, acho que um caminho mais fácil para que no futuro a gente esteja mais amadurecido para realmente falar de como eu quero morrer e quem eu quero que esteja do meu lado e quem eu não quero, né? É falar sobre valores, importância da vida, o que é sagrado para você. E a partir disso, no futuro, você vir a desenvolver uma diretiva antecipada de vontade ou não. Mas se você já falar isso e o seu médico, na hora que te atende, sabe sobre isso já vai guiar ele no seu cuidado. Legal, ótimo. Bom, e para finalizar, eu queria provocar você, para os gestores, instituições que estão ouvindo a gente aqui, que se uma instituição de saúde quiser se preparar melhor para cuidar da pessoa idosa no Brasil real, por onde essa instituição deve começar? Eu acho que você me deu vários exemplos, aí você colocou vários exemplos, mas assim, tem que mudar a cultura. A primeira coisa. Cultura. Então, a cultura institucional. Boa. Né? Explicar que hoje o idoso não é mais aquela pessoa que é excluída, muito pelo contrário, ele está cada vez mais participativo. E ele tem que ser tratado de uma maneira respeitosa. As pessoas que cuidam dele têm que saber dos direitos e deveres, né? Principalmente dos direitos da pessoa idosa. Sim. Então, começa por aí. E aí você tem uma série de regulamentações, tem o selo, o amigo do idoso, desculpa, instituição amigo do idoso. Então, tem uma série de adaptações que tem que ser feitas nas unidades, né? A gente tem algumas unidades aqui que tem esse selo, para que possa atender o idoso de uma maneira adequada, mas eu acho que o principal é a mudança cultural. Então, você reunir a sua equipe, você explicar, orientar, e você como gestor e seus gestores começarem a mudar a maneira como vocês tratam a pessoa idosa, isso já vai ter um grande impacto, muito mais do que qualquer selo de acreditação. Até quando, nos MBAs aí da vida de gestão, tudo, quando você fala sobre acreditação, a primeira coisa que eles falam, mudança cultural. Mudança cultural. Como que você muda a cultura? Seu gestor, você informando a sua equipe e você, gestor, dando o exemplo, né? Então, quando você dá o exemplo de tratar bem uma pessoa idosa, não é tratar bem porque ele é idoso, você dá dignidade para aquela pessoa, você trata da maneira correta, não é nem bem nem mal, tratar corretamente. Aí sim, você muda todo um cenário de uma equipe, né, com o passar do tempo. E é rápido, porque quando você dá um exemplo, pode ter certeza que se eu vou lá, levanto e atendo da maneira correta, a pessoa que está do meu lado vai fazer a mesma coisa. Bom, gente, desafios lançados, tem pelo menos uma lista, né, de pontos, indicações, ideias para gestores, para profissionais, para família, para paciente. Mão na massa agora, né? A gente já tem legislação, já tem uma série de coisas que amparam, então acho que é a hora de seguir em frente. Com certeza, com certeza. A legislação, ela constrói, né? Você viu o Estatuto da Pessoa Idosa, você mesmo lembrou, em 2003, não é 2002. Mas só agora, posso dizer assim, demorou uns 20 anos para realmente as pessoas terem noção do que é, entender que é uma lei, que ela realmente tem que ser respeitada, que a pessoa tem que ser observada de uma maneira diferente, assim como também a política pública dos cuidados paliativos, que tem, salvo engano, 2 anos. Então, assim, são construções que a gente faz para que a sociedade comece a se conscientizar, e isso demora um tempo. Eu tenho certeza aí que é um ganho e que cada vez mais a gente vai caminhar para que isso seja cumprido.
Isabela, te agradecer muito por tudo que você trouxe pra gente. Em nome da Sobresp, você sabe, as portas estão abertas, a gente vai voltar a se encontrar com outros temas, outras coisas que são importantes pra gente. E para que a gente possa levar isso pro paciente aqui, a gente sempre costuma falar que a gente foi ou vai ser paciente um dia, a gente não vai escapar disso, né? Então o que a gente está fazendo aqui é pra gente mesmo, é pra pessoa. E então te agradecer muito pela disponibilidade, pela boa vontade, né, e pelo carisma de trazer isso pra gente aqui de uma forma tão legal, tão fácil de a gente entender. Imagina, eu que agradeço e muito bom falar sobre esse tema. Muito obrigada aí pelo espaço. E chegamos ao fim deste episódio sobre envelhecimento. Hoje eu conversei com a médica Isabela D'Amico, trazendo muitos pontos bastante relevantes sobre o tema do envelhecimento. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!